A palavra de Deus é a Bíblia. E o termo Bíblia é um termo grego que significa biblioteca ou conjunto de livros, não é? É uma transliteração para o grego do papiro, não é? Daquele rolo onde era escrito na antiguidade os textos, não é? Antes de se escrever no couro e se desenvolver o papel. Essa é a Bíblia. Rolos, livros, um conjunto de livros, não é? No plural está. E a Bíblia é um conjunto de livros envolvendo 66 livros, sendo 39 deles nessa primeira parte, chamado Antigo Testamento, e 27 no Novo Testamento. Livros que foram reunidos em um conjunto ao longo de 1.600 anos, 40 escritores envolvidos na produção, assim por dizer, da totalidade desse livro, um período muito longo, de 1.600 anos, e ainda assim, queridos amigos, um único tema, uma só mensagem vital e gloriosa, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ao pensar sobre esses livros da Bíblia, pense sobre um colar de pedrinhas. O fio que conecta e mantém unidos esses livros é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a pessoa, é a mensagem principal. É o Senhor Jesus Cristo o tema principal, a sua vinda, a sua presença, a sua partida, o seu retorno. O autor não poderia ter sido meros homens, porque quando você estuda a palavra de Deus, há uma só mensagem, como eu mencionei, de capa a capa. Você vê Jesus Cristo, o tema principal. Você vê Jesus em profecias, você vê Jesus Cristo em princípios ensinados e declarados na palavra de Deus. Você vê o Senhor Jesus Cristo na doutrina da igreja, no Novo Testamento. Você vê a pessoa do Senhor Jesus Cristo em tantas e tantas alegorias, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos o Senhor Jesus Cristo representado, não é? Naquele cordeiro, na semente da mulher, e Abel que morreu e o seu sangue fala, mas o sangue de Cristo fala muito mais do que o sangue de Abel. Você vê o Senhor Jesus Cristo em Moisés, em Josué, no povo de Deus no deserto, naquela rocha que foi ferida, de onde saiu água para alimentar o povo de Deus, para que não morresse. Você vê Jesus Cristo através de toda a Bíblia, do início ao final. E esse é o grande e glorioso tema da palavra de Deus. O seu Filho amado, o seu Filho unigênito, o Verbo de Deus que se revelou. Jesus Cristo está em toda a Bíblia. E se você manter isto em vista, você tem em tua mão uma chave interpretativa da palavra de Deus. Esta é a grande chave interpretativa da palavra de Deus. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem abre cada livro da palavra de Deus, cada conhecimento revelado, cada declaração aqui tem em vista, no pano de fundo, adiante, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sim, há outras metanarrativas grandiosas na Bíblia, como a aliança, não é? A aliança eterna da graça, a aliança gloriosa entre o Pai, Filho e Espírito Santo, que se desdobra ao longo de toda a história da humanidade. Essa é uma outra chave interpretativa, mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo é o ápice maior de compreensão da palavra, porque a aliança gloriosa, a aliança eterna da graça tem a ver com o Senhor Jesus, com a sua pessoa, com a sua manifestação, com a sua obra. Ele é o centro de todas as coisas. Não seria Ele o centro da sua própria palavra? Não seria a sua pessoa? Ele é a verdade revelada. Seria uma outra verdade, ou um conceito teológico mais excelente, mais real, mais expressivo do que o Senhor Jesus Cristo. Ele de fato é a chave de interpretação da palavra de Deus, e nós o vemos ao longo de toda a Bíblia, e nós devemos manter isso em nossas mentes. A Bíblia fala sobre o Senhor Jesus Cristo, é o testemunho dele, da sua vinda, da sua obra, da sua morte e ressurreição. Bem, os livros da Bíblia, que nós temos aqui a nossa cópia, eles não estão organizados em ordem cronológica, não. O livro de Gênesis não é o primeiro de todos os livros da Bíblia. Provavelmente o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, mas o livro de Apocalipse é de fato o último livro. Todavia, a Bíblia foi organizada neste cânon desta maneira para expressar a narrativa, o progresso da revelação de Deus. Assim é muito plausível e correto que se inicie com: no princípio criou Deus os céus e a terra, a criação de todas as coisas, o surgimento de todas as coisas, então a revelação deste plano, desta aliança gloriosa, até nós chegarmos à consumação final com o livro de Apocalipse. É organizado de uma maneira didática para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. A Bíblia não foi escrita em uma só língua,
em uma mesma língua. A maior parte da Bíblia foi escrito na língua hebraica, outros tantos em aramaico, um pouquinho em caldeu, e o Novo Testamento na língua grega. Os livros, eles não são todos do mesmo tipo de literatura. Há livros históricos, não é? Muitos livros históricos da Bíblia. Há livros proféticos, profecias sendo anunciadas. Há livros poéticos também, como o livro de Salmos, por exemplo, e ainda outros livros, como o Cântico dos Cânticos. Há narrativas, há declarações morais, há leis, há ensinamentos diretos, e há também cartas, correspondências. Assim, a Bíblia não é só um único tipo de literatura, mas vários modelos e modos literários reunidos aqui. E quão maravilhoso, não é, a palavra de Deus? A palavra de Deus não é como uma teologia sistemática, fria em certo sentido, não é maçante, bem técnica, não. Aqui a grande beleza, a poesia, a narrativa, a declarações, a princípios, a cartas, ela é rica, ela é profunda, porque é a palavra de Deus revelada na história humana, envolvendo pessoas reais, um contexto histórico real, com um Salvador real, que ensinou e declarou palavras de vida eterna. Assim, uma palavra viva, vários textos, vários tipos literários. Em sua forma original da Bíblia, os livros não eram divididos em capítulos e versículos, na verdade, como nós temos hoje para facilitar o nosso estudo, a nossa comparação. Essas divisões, elas foram se formando ao longo de um período de 700 anos. Foi muito gradativamente, desde a conclusão do cânon das Escrituras. E a primeira Bíblia que nós temos, ou tradução da Bíblia que nós temos, com essas divisões completas, de versículos, de capítulos, foi a famosa Bíblia de Genebra, escrita ali ou traduzida em 1560. Não essa Bíblia de Genebra que nós temos hoje, vendida por aí. Essa é apenas um apelido. Mas aquela primeira lá, de 5 séculos atrás, ela foi a primeira a trazer essas divisões. E nós agradecemos a Deus por essas divisões. Elas não maculam a palavra de Deus. Elas nos ajudam como referência a encontrar e localizar os textos e facilitam o estudo e a pregação também. Até o ano de 2016, nas últimas estatísticas que eu tenho, a Bíblia foi traduzida para 554 línguas. E aqui não envolve dialetos. 554 línguas e dialetos. É claro, nós não temos tantas línguas assim. E outras 2.900 e alguma coisa dialetos também traduzidos para a Bíblia, dialetos que não foram organizados em um dicionário, na verdade, não é a cultura oral que precisou ser conhecida, onde filólogos e missionários quebraram a estrutura oral e colocaram isso em forma de sinais e palavras. A Bíblia também foi traduzida para mais de 2.900 línguas, assim por dizer, e dialetos, partes da Bíblia, a Bíblia completa em todo o mundo. Mais de 6 bilhões e meio de Bíblias já foram impressas. Queridos amigos, a Bíblia é o livro mais amado, mais estudado, mais apreciado, mais perseguido, mais odiado, mais debatido, mais pensado sobre a face da terra em todas as épocas. Não há um livro que nem perto se compare à palavra de Deus. Em termos de um texto literário, em sua influência sobre a humanidade, não há um livro que revele uma personagem, assim por dizer, maior que o Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Salvador, tão conhecida, a sua vida, a sua obra, que dividiu toda a história da humanidade, este registro glorioso que é a palavra de Deus. Há na Bíblia uma divisão de intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Se você observar a cópia, é colocada uma página em branco, não é? Para dividir entre o Antigo e o Novo Testamento. E esta página em branco não é um papel que sobrou ali, não. Ela é simbólica para mostrar que há um período de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, um período de 400 anos em que Deus não falou com Israel por meio de profeta ou nenhuma revelação. Do último profeta Malaquias até a vinda de João Batista, um período de 400 anos de silêncio, este espaço, esta divisão, até a vinda do profeta do Senhor, João Batista, então o Senhor. Ambos os testamentos, Novo e Antigo, estão em perfeito acordo quanto ao caráter de Deus, quanto aos atributos de Deus. Os críticos dizem que há um Deus do Antigo Testamento e um outro Deus no Novo Testamento. Há no Antigo Testamento um Deus duro, mau, justiceiro, aqui um Deus de amor no Novo Testamento. De maneira alguma, o Antigo e o Novo Testamento revelam o mesmo Deus Santo.
o mesmo Deus justo e o mesmo Deus de amor. E há incontáveis textos na palavra de Deus no Antigo Testamento mostrando o amor de Deus. O tempo todo você vê declarações diretas, o amor de Deus manifesto nas leis cerimoniais, não é? Coisas como não cozinhar o carneiro no leite da sua mãe, a compaixão de Deus por Israel, tendo pecado tantas e tantas vezes. É o mesmo Deus de misericórdia, o mesmo Deus de amor e o mesmo Deus de justiça e santidade no Novo Testamento. Não há contradição entre esses dois testamentos, e nós experimentamos e vemos estas realidades da presença e do poder de Deus na vida de pessoas no Antigo e no Novo Testamento. A Bíblia não se contradiz contra a natureza humana, ela não se contradiz no Antigo e Novo Testamento quanto à criação, quanto às profecias. É um livro uno, é um livro compacto, é um livro que segue com um tema e se desenvolve sem contradição nenhuma. Antigo e Novo Testamento são como duas metades de uma frase, não é? Em uma frase você tem orações, não é? E o Antigo e o Novo Testamento são as duas metades desta frase, onde Deus declara. Ambas são necessárias, Antigo e Novo Testamento, para nós compreendermos o significado completo da revelação de Deus. Os puritanos, alguns deles diziam que o Novo e o Antigo Testamento são os dois lábios de Deus pelo qual ele declara a sua verdade. Bem, o Antigo Testamento não é uma literatura ultrapassada, de maneira alguma. É uma literatura viva, é a palavra de Deus. É muito triste, não é? Nós vemos grupos, certas teologias que levam as pessoas, o povo de Deus, a deixar de lado o Antigo Testamento, como se isso fosse algo ultrapassado. Há alguns que dizem que o Antigo Testamento é apenas para o judeu, para nós o Novo Testamento. Mas não, meus queridos amigos, a palavra de Deus é uma verdade só, contínua, um desdobramento, uma luz progressiva que tem crescido até chegarmos à revelação do Senhor Jesus Cristo. Ela é toda para nós. Toda a palavra de Deus é para nós. A Bíblia é um livro que revela o seu autor. A Bíblia revela algo sobre aquele que escreveu a palavra de Deus. Bem, pense comigo. Se Deus, o eterno Criador, em toda a sua glória e atributos divinos, desejasse revelar a sua mensagem, a sua verdade ao ser humano e fazer isso através de um livro, esse livro, por necessidade, ele teria que ser um livro que representa, ou que revela o caráter e a pessoa de seu autor, não é verdade? Esse livro, se Deus desejasse revelar a si mesmo a unidade através de um livro, esse livro ele precisaria, por necessidade, ser um livro claro, compreensível, não é? Em sua comunicação. Ele deveria ser um livro nobre, ele deveria ser um livro verdadeiro, um livro consistente, um livro sem contradições. Assim é a Bíblia. A Bíblia revela o seu autor. A Bíblia é um livro nobre, a Bíblia é um livro sem contradições, a Bíblia é um livro verdadeiro, é um livro que declara a verdade, que é a verdade, é verdadeiramente um livro que revela o seu autor. Um livro que revela o seu autor também pelas obras da criação, um Deus de sabedoria, de poder ilimitado, que de uma maneira maravilhosa e tremenda trouxe à existência tudo o que há, por pura declaração. Haja luz e houve luz, coisas poderosas que o ser humano ainda está estudando e buscando compreender. Um livro que revela Deus na sua criação, Deus por sua lei, um Deus de padrões morais, um Deus tão diferente dos ídolos dos homens, não é padrões decadentes, estranhos, vis, não, um Deus de padrões elevados, de padrões santos, justos, morais, uma literatura, um livro que revela Deus na história como um Deus que controla a história, um Deus que estabelece os seus planos e que guia a história da humanidade, um livro que revela Deus por meio de Jesus Cristo, um Deus de compaixão, um Deus pessoal, um Deus próximo, um Deus que está pronto a ouvir o pecador, interagir com o pecador, um livro que revela o amor de Deus. E a Bíblia são cartas, não é? Cartas de um Deus que se preocupa com cada um de seus filhos e filhas. A Bíblia que revela o seu autor através de Apocalipse, um Deus que escreveu o último capítulo da história. O último capítulo já está pronto, queridos irmãos. Nós não precisamos temer que algo irá dar errado. O que será? Como irá acontecer? Será que a igreja será destruída por fim? Não, Deus já escreveu o último capítulo da história. Não é maravilhoso estarmos seguros destas coisas? Um livro que revela o Deus que já escreveu o final de todas as coisas, que conhece o fim desde o começo. O nosso Deus maravilhoso é revelado em um livro maravilhoso, em um livro divino. E porque Deus é o autor da Bíblia,
é que todo o conteúdo da Bíblia é completamente confiável. Não há partes na Bíblia das quais nós precisamos desconfiar e não estar seguro. Porque Deus revelou estas verdades, nós podemos ter certeza, estar seguro dessas declarações, bem como de outra maneira, nós poderíamos confiar e ter certeza de que esta mensagem ela é confiável se o autor não é confiável. Ou confiar em um Salvador confiável em uma história, em um texto desconfiável. Como nós podemos ter certeza dessas declarações e promessas se o texto em si não é digno de confiança, se há partes que nós devemos deixar de lado, nós estaríamos confusos, perdidos, não saberíamos o que confiar, como discernir. Não, é um livro por inteiro, santo, entregue por Deus, verdade eterna, que deve ser estudado e interpretado corretamente a palavra de Deus. Como nós poderíamos confiar em uma salvação eterna e verdadeira em um livro que não é verdadeiro ou não é completamente digno de confiança? Para falar sobre temas, não é digno de confiança para falar sobre temas tão grandes, não é? Dos quais nós dependemos a nossa vida. Por necessidade, a Bíblia deve ter Deus como seu autor. E por que, queridos irmãos, crentes em Jesus Cristo, creem na Bíblia como a verdade? Por que isso? Por que nós cremos na Bíblia como a verdade? Bem, nós cremos na Bíblia como a verdade não porque a filologia bíblica, as técnicas modernas de interpretação hermenêutica ou a arqueologia bíblica nos mostrou que tudo que está escrito aqui, sim, está de acordo com a verdade histórica, com a ciência. Não é por isso que nós cremos na Bíblia como a verdade. Nós cremos na Bíblia como a verdade por causa de suas próprias reivindicações de ser ela a verdade. É por isso, 400 vezes no Antigo Testamento a Bíblia diz: isto é o que diz o Senhor. 400 vezes. A palavra de Deus se manifesta dizendo: isto é o que diz o Senhor. Os profetas diziam: o Senhor diz isto, esta palavra vem dele, não vem de homens. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: o Espírito vos conduzirá a toda a verdade. O que ele quis dizer é que depois da sua partida, o Espírito de Deus haveria de conduzir a mente dos apóstolos para que eles escrevessem toda a verdade, que uma vez por todas deveria ser entregue aos santos. É por isso que nós cremos na palavra de Deus como a verdade. Paulo reivindicou dizendo: nós não ensinamos por palavras da sabedoria humana, mas por palavras ensinadas pelo Espírito. O Espírito o conduzia, inclinava a sua mente, o seu coração, para registrar estas verdades. Pedro declarou: não por mitos inventados, mas somos testemunhas oculares. Ele viu, ele esteve com o Senhor, verdades declaradas e experimentadas que foram aqui registradas. João disse: nós proclamamos o que temos visto e o que temos ouvido, fatos reais, inspirados pelo Espírito, conduzidos a registrar a verdade. Assim nós vemos que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Deus a preservou. Será que Deus não preservaria o livro onde Ele falou? Será que Ele deixaria que esse livro se perdesse, fosse destruído? Ou que os homens adulterassem este livro de tal maneira que ninguém soubesse a verdade mais? Não, Ele preserva a sua palavra, porque esta é a sua voz, a sua declaração. Ele sempre a preservará e nós a teremos até o final pela sua graça e misericórdia. Nós vemos provas internas na Bíblia. Nós vemos a unidade das Escrituras, uma escritura, um livro como este, que foi formado ao longo de um período de 1.600 anos, mais 40 escritores, vindo de várias classes sociais. Você pensa sobre esses escritores, de panos de fundos diferentes, de classes sociais diferentes: Josué, um general; Daniel, um primeiro-ministro; Pedro, um pescador; Neemias, um copeiro. E apesar da variedade de tempo, de localização, de profissão, uma poderosa unidade temática em toda a Bíblia, sem contradição. A verdade de Deus progressivamente se revelando. Certamente é o Espírito de Deus que conduziu aqueles homens, aqueles profetas e os apóstolos a revelar o que Deus desejou revelar na palavra de Deus. E aqui está, escrito em lugares diferentes, continentes diferentes, 3 línguas diferentes, mas do começo ao fim,
uma narrativa contendo o mesmo tema, a revelação do Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento é a preparação para a vinda do Salvador, os Evangelhos são a manifestação do Salvador aqui, o livro de Atos é a propagação da sua mensagem, as epístolas são a explicação da mensagem do Salvador, e o livro de Apocalipse é a consumação final da obra do Salvador. A Bíblia é toda sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele é o personagem, a pessoa principal. Sua pessoa, sua obra, sua mensagem. Ela começa com a grande promessa de Gênesis capítulo 3:15, com a vinda do Salvador, sendo profetizada ali assim por dizer. E ela conclui com as palavras do Apocalipse, que diz a respeito da sua segunda vinda e última: ora vem Senhor Jesus. Ela começa com Cristo, a Bíblia termina com o Senhor Jesus Cristo. Há uma coerência orgânica na Bíblia. A verdade, você sabe, ela une, a mentira ela separa, e essa unidade da Bíblia é tão miraculosa, ter o mesmo tema, 1600 anos, tão diversos escritores, e ainda assim uma unidade é tão miraculosa que muitos críticos têm buscado afirmar que a Bíblia, na verdade, foi escrita em um período curto de tempo, aí uns 30, 40 anos, por um grupo pequeníssimo, de 6 no máximo, de pessoas, porque é tão una, não é tão coesa, que parece que foi uma só pessoa que escreveu, porque segue um tema completo em seu desenvolvimento. Eles dizem que parece haver uma voz única na Bíblia, não é? Por isso deve ter sido por uma pessoa só, por um pequeno grupo de pessoas, um único escritor. Mas, queridos amigos, é exatamente essa a questão. Há a mente e a voz coerente de um único autor em toda a Bíblia. A voz de seu verdadeiro autor, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que há uma unidade orgânica. É por isso que ela é coesa. Ela fala com uma voz só ao longo de séculos e séculos. Que outra literatura você encontra este poder, esta coesão, esta unidade? Se você, por exemplo, reunir aí na sua vizinhança, na sua faculdade, universidade, um número de pessoas que têm mais ou menos o mesmo padrão de educação formal, que falem a mesma língua, que sejam da mesma cultura, e você separa essas pessoas, 10 pessoas, por exemplo, 20 pessoas, e delas um tema controverso, por exemplo, um tema controvertido, como escreva sobre o significado da vida. Quando essas pessoas, cada uma delas em sua casa, tiver terminado de escrever sua opinião, seu texto sobre o significado da vida, será que elas concordarão entre si? É claro que não. Cada um terá uma opinião, não é, sobre a vida e seu significado diferente das demais pessoas. Haverão certos elementos parecidos. Mas você vê isso na Bíblia, um tema único e coeso, que se desdobra ao longo de séculos, sendo revelado na palavra de Deus, porque há um autor manifestando e revelando a mesma verdade. É um livro divino, a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, Salvador, autenticou a Bíblia. Ele usou eventos do Antigo Testamento para ilustrar verdades espirituais em sua mensagem, para ilustrar assuntos diversos, assim, autenticando o Antigo Testamento. E ele estava tão preocupado assim por dizer que as Escrituras fossem corretamente compreendidas pelos homens, que com frequência ele corrigia aquelas pessoas que usavam o texto do Antigo Testamento erradamente. Ele corrigia isso, e nós temos visto isso no Sermão do Monte do Senhor. Ele declarou que o Antigo Testamento é um prelúdio profético de sua vinda. As palavras do Antigo Testamento e dos profetas falam de mim. O tempo todo ele dizia isso. O tempo todo ele mostrava que o Antigo Testamento era uma preparação, um prenúncio, um anúncio da sua vinda. E ele declarou também que ele não veio para destruir a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir. Bem, uma das maiores provas da divindade da Escritura é certamente o cumprimento de suas profecias. Nós vemos tantas profecias sendo cumpridas, e cumpridas às vezes de uma maneira tão minuciosa, vírgula por vírgula, pedrinha por pedrinha, que é de se surpreender, não é? Se você ler, por exemplo, ao Isaías 53, aquela gloriosa profecia do sacrifício do Senhor, e você compara isso com o Salmo 22, então coisas que foram escritas 780 anos, 1100 anos antes da vinda do Salvador, e você vê as narrativas de Marco e de Lucas, João ali, Cristo na cruz, exatamente como profetizado, sua capa sendo partida, sua mãe estaria ali, ele seria levantado,
todas aquelas coisas sendo declaradas, profecias sendo cumpridas, uma prova divina da verdade da palavra de Deus. Quem jamais poderia predizer algo em uma distância tão grande do seu cumprimento? Senão o Espírito de Deus, que conhece o futuro como o presente e fez revelado aos seus apóstolos e discípulos.